Queremos convidar a todos para o painel 3, que vai abordar a inovação e o empreendedorismo no setor de máquinas agrícolas. Um setor que se reinventa constantemente, integrando tecnologia, automação e inteligência artificial no campo. Para conduzir esse painel, convidamos agora o moderador, o engenheiro agrônomo, mestre Fernando Escaramuza. Fernando é consultor privado em agricultura de precisão e mecanização agrícola na Argentina. Docente e coordenador do projeto estrutural INTA. Especialista latino-americano em agricultura de precisão na Organização das Nações Unidas. Perguntas para os painéis poderão ser enviadas via WhatsApp para o número 54-3332-3333. Por favor, inclua o seu nome e o painelista a qual se destina a pergunta. Então, com a palavra, o moderador que irá apresentar e conduzir os debates com os painelistas convidados. Buenas tardes. Boa tarde. Vamos a ver cómo le va a la señorita que traduce. Como vai ser a tradução? Yo soy cordobés y tengo un acento particular. Me van a escuchar hablar. Entonces, bueno, nada. Es un orgullo, un placer estar nuevamente aquí en este séptimo Absul. ¿Sí? A quien agradezco mucho a Telmo, ¿sí? Por su invitación, a todo su equipo, porque la verdad que este evento no se logra tan fácil y él viene diciendo que hace 2 años que lo vienen trabajando, ¿sí? Junto a Teodora, junto a todo su equipo, y la verdad que muy lindo es subirse a este estrado y estar enfrente a todos ustedes. La verdad, muy feliz de eso. Y nada, quisiera antes de empezar brindar un aplauso para todo el comité organizador que realmente se han pasado por este nuevo Absul. Passou por este novo Absul, conseguiu fazer evento ótimo. Nada más ni nada menos que me tocó este panel. Eu tenho que dar essa palestra e com este assunto eu estou muito motivado, mas eu estou nervoso, não é fácil estar frente a todas essas pessoas com estes gigantes da inovação e este tema tão bonito que é a inovação, o desenvolvimento e conseguir avançar nesse tema tão bonito e que nos apaixona tanto, que é a agricultura de precisão. Eu lembro que comecei em 2003 e nós começamos a trabalhar na inovação, desenvolvimento, acompanhando todas as empresas locais e também as empresas que realizavam a importação dos primeiros equipamentos que começaram a trabalhar na Argentina. Em 1995 começamos a fazer o primeiro mapa de rendimento e depois pudemos avançar com a dosificação variável e depois em 2004 formamos uma rede público-privada na qual desenvolvemos e acompanhamos muitas empresas, não apenas de serviço, mas também empresas dedicadas à inovação e desenvolvimento, e estamos muito orgulhosos de ter começado a alcançar a dosificação variável em semeadura, na fertilização, e conseguimos desenvolver monitores de rendimento a nível nacional, aqui muito perto, na Argentina. E isso sempre nos motiva e nos enche de orgulho ter feito com que a Argentina virasse um dos países líderes nessa agricultura de precisão. E o Telmo sempre conta esse belo evento foi da mão do Itamar Fred, que deu o pontapé inicial, mas depois continuaram inovando aqui no Brasil.
Eu passei um pouquinho do tempo com essa apresentação, mas eu quero mostrar esse painel. E, em primeira medida, eu quero apresentar o Werner Ferreira dos Santos, que é engenheiro mecânico, com mais de 40 anos de experiência na agricultura, agora é membro do Conselho Consultivo do Page Advisor Group. Bem-vindo. Vou apresentar o próximo, que será Assis Strasser, sócio fundador, CEO da GTS Group, nascido aqui em Não Me Toque. É um dos inovadores da indústria do maquinário agrícola, está liderando o GTS e transformou essa empresa numa das maiores do setor, com presença internacional também. Muito bom. Vamos com o próximo apresentador, Maurício Blanco Infantini, tem mestrado em Engenharia Mecânica e Automotiva, atualmente é gerente de inovação e desenvolvimento da CNH. Com mais de 18 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento nos setores automotivos e agrícolas. É responsável pela estrutura do ecossistema de inovação e tem várias patentes e publicações técnicas. Bem-vindo, Pablo. Finalmente, eu quero apresentar o Paulo Hermann, que é engenheiro agrônomo, presidente da John Deere aqui no Brasil, ex-presidente da John Deere. É um profissional com mais de 40 anos de experiência na indústria brasileira, trajetória em empresas multinacionais, reconhecimento acadêmico, com título de doutor. Desempenhou como CEO da Fierce, atualmente lidera o grupo assessor do Advisor Group. É mentor e conferencista e assessor de empresas no Brasil e no exterior. Acredito que temos um grande painel para ouvir e ver tudo o que está tendo na inovação e desenvolvimento nesse setor de maquinário agrícola, que nos permite avançar com toda essa agricultura de precisão. Vamos começar com o Werner. Boa tarde, pessoal. Opa! Bom, na verdade eu tenho uma missão, né, gente? Ninguém pode dormir agora, depois do almoço aí, sempre é uma briga, né? Mas o que me toca trazer para vocês hoje como mensagem? Um pouco do histórico, principalmente das inovações e evoluções das máquinas agrícolas ao longo desses últimos anos, desde o início da agricultura. Para falar em início da agricultura, todo mundo sabe que o ser humano, ao longo de alguns anos, sempre vivia em bandos, onde o homem tinha a função de caça e as mulheres muito a função de coletoras de plantas, coletoras de frutas. E nós devemos muito da agricultura às mulheres, porque o início da agricultura começou justamente quando essas mulheres guardavam essas sementes e criavam frutas e grãos e coisas do tipo. Então, nós estamos falando há praticamente 10.000 anos antes de Cristo. E ao longo do desenvolvimento do ser humano, na Mesopotâmia, começaram então os desenvolvimentos das primeiras ferramentas de trabalho. Então, a agricultura começou de uma forma muito manual. E o que eu quero trazer para vocês? Da forma manual, pessoal, a gente... Opa, só um pouquinho. Da forma manual, nós passamos então a utilizar ferramentas mais produzidas. Então, esse, por exemplo, em 1837, o arado que foi inventado pelo John Deere, um arado que a gente chamou na época um arado autolimpante e que fez toda a história, o início da história
da John Deere como uma grande inovação na época. Em 1830, começaram as primeiras máquinas de colheita. Então, vocês veem umas máquinas de tração animal, foram em 1830 desenvolvida uma máquina para esses dois inventores, e em 1836 foi patenteada essa máquina, que começa, então, as inovações na parte de colheita mecanizada. Aqui é uma foto que eu acho muito interessante da época, uma foto onde uma máquina da Case sendo tracionada por animais, tracionada por cavalos. E assim começou a evolução, as inovações, a evolução das máquinas agrícolas. Isso que a gente convencionou em chamar de agricultura 1.0. Não tem nada que nos diga, né, Cris, exatamente as datas, mas a gente diz que foi até 1850 e teve um marco fundamental para nós nessa época. A passagem da agricultura manual para a agricultura com tração animal e principalmente a Revolução Industrial, quando então tivemos motores, primeiro motores a vapor, depois motores a combustão. Foi uma época de muita invenção e muita inovação ao longo dos anos até a Revolução Industrial. E aí começa o que a gente chama de agricultura 2.0, que aumentou a mecanização, a expansão da agricultura, não só nos países como Estados Unidos, mas também Brasil e Europa, que começa por volta de 1850 até 1960, onde os dois grandes produtos que receberam muitas inovações foram tratores e colheitadeiras, porque saiu da tração animal e começou então a parte da mecanização. Também começando aí fertilizantes e defensivos químicos. Uma coisa muito importante, nos Estados Unidos, nós vamos falar daqui um pouco, começou um processo chamado no-till, que virou o que a gente chama aqui no Brasil, outro marco no Brasil, do plantio direto. E tudo isso nos trouxe um aumento de produtividade bastante grande nesse sentido. Então vamos voltar ao tempo, 1918, o primeiro trator da John Deere, o Waterloo Boy, que foi um marco de novo na mecanização, um trator que já era a querosene, vocês veem, na época não era, já tinha passado por a questão da máquina a vapor, e foi um marco na agricultura dos Estados Unidos. Alguns anos depois, 20 anos depois, um inventor, e realmente um inventor inglês, chamado Henry Ferguson, criou o sistema de 3 pontos, que foi, na época, a maior revolução, porque um trator de 20 HP, com o sistema de 3 pontos, conseguia puxar o que era equivalente a um trator de 30 ou mais HPs. E isso foi o que fez, no futuro, ali na sequência, a Massey Ferguson. O primeiro trabalho que o Ferguson fez, o primeiro produto que usou o sistema Ferguson, foi um trator que nasceu da associação do Ferguson com o Henry Ford. Então, uma coisa revolucionária na época, o terceiro ponto. E com isso a gente vem construindo essa história de revolução, o sistema de 3 pontos. E aí, em 1940, vocês veem que as coisas são mais ou menos contemporâneas, um escritor, um agricultor nos Estados Unidos começou a criar o sistema no-tillage. Esse é um livro que esse camarada escreveu na época, nós estamos falando de 1940, e mais ou menos no mesmo período, aqui no Brasil, alguns agricultores no Paraná, onde eu destaco aqui o agricultor chamado Herbert Bartz, em 1976, criou uma outra revolução na agricultura brasileira, que foi o plantio direto. Se associaram ao Bartz o Frank Dijkstra e o seu Nonô Pereira, que eu tive a honra de conhecer, de conversar com ele, criaram um sistema de plantio direto, que é o que nós conhecemos hoje, quer dizer, foi uma revolução brasileira na agricultura. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, muito sobre o enfoque das máquinas agrícolas. E o que aconteceu com a questão do plantio direto? Eu gostaria de citar aqui uma empresa gaúcha, a Semeato, que foi um dos grandes responsáveis pela evolução do plantio direto no Brasil. Temos que fazer jus
a essa empresa. E aí, com isso, pessoal, nós chegamos na agricultura 3.0, que é mais ou menos o que começa a desenhar as inovações da agricultura 3.0, o nosso mundo atual. Então, primeiro, foi um período de pós-guerra, assim como o período que a gente falou anteriormente da Revolução Industrial, o período de pós-guerra foi um período de muita tecnologia, muito desenvolvimento de máquinas, muito desenvolvimento de materiais nesse período. Começaram, então, já coletadeiras maiores, início da axial, que eu vou mostrar para vocês. Coisas novas, inovações como monitor de colheita, wheel mapping, começaram a surgir nessa época. Tratores com transmissões mais eficientes, plantadeiras de precisão, então começou a se criar plantadeiras pneumáticas. Para vocês terem uma ideia, a primeira plantadeira que se tem notícia beira 1700, 1750, a plantadeira mais ou menos do jeito que é hoje. E aí, lá na agricultura 3.0, a plantadeira de precisão foi uma plantadeira pneumática, que hoje, daqui um pouco, na 4.0, a gente vai conversar um pouco mais sobre essas plantadeiras. 1977, eu vi que tem algumas pessoas da Case aqui. 1977, a Case lançou a primeira máquina axial, que foi uma revolução no mercado. Em 1977, vocês vejam que não é muito tempo isso em relação ao nosso momento hoje. Depois, em 1985, alguns anos depois, se gerou o primeiro mapa de produtividade. Foi um mapa criado de um trabalho de uma empresa dinamarquesa chamada Dronninborg, com um professor da Universidade de Hohenheim, professor Wacker, que nós tivemos, o Paulo e eu, a honra de conhecer esse professor, e ele desenvolveu toda a parte do monitor de colheita, primeiro mapa de produtividade, e vocês vejam, sem GPS na época, gente. Então ele tinha uma maneira de um rádio transmissor para poder acompanhar esse trabalho. Alguns anos depois, 5, 6 anos depois, o GPS que a gente conhece, ele foi liberado para uso civil. E com isso, essa empresa chamada Dronninborg criou o primeiro mapa de produtividade comercial. Então aqui dá para vocês terem uma ideia. Nós estamos falando de 1991, gente. É coisa de 30 e poucos anos atrás. É uma coisa muito rápida. Eu quero trazer isso para vocês nesse sentido. 1991, o primeiro mapa de produtividade. Falando um pouco sobre transmissões dos tratores, a John Deere foi a primeira empresa que criou uma transmissão com alta e baixa hidráulica. E depois foram evoluindo, depois teve transmissões com os Power Shift. Em 1995, a Fendt lançou na Agritechnia o primeiro trator com transmissão CVT. E com isso evoluíram muito os tratores também nesse sentido. Então dá para vocês verem a evolução que foram colocadas nos tratores. 1996, através da AgLeader, o primeiro monitor de produtividade comercial. Então, essa mais ou menos foi a figura da época, 1996, desse monitor que a AgLeader lançou. 1998, essa coletadeira começou a usar o DataVision, que gerou depois o que virou o FieldStar. Então, aqui uma evolução muito grande das coletadeiras, tendo então já de fábrica o monitor de produtividade. 1999, o primeiro monitor de produtividade da John Deere. E 2001, o primeiro monitor de produtividade da Case. Então dá para vocês terem uma ideia, gente, que nós estamos indo no nível da inovação e no nível da tecnologia. E baseado fundamentalmente, ou muito, em cima dos tratores e das coletadeiras. Tá? Aí nós chegamos naquilo que a gente chama de agricultura 4.0, que é o nosso mundo, isso que a gente vive hoje. E aí eu quero falar um pouco para vocês aqui sobre a agricultura da era digital, piloto automático. Até então nós não tínhamos piloto automático, nós tínhamos o GPS, mas mais para posicionamento.
Depois, vamos falar um pouco sobre telemetria. Vamos falar sobre plantadeiras de precisão, que é o nosso mundo mais atual. Pulverização seletiva. Equipamento autônomo. Drones e inteligência artificial. Então, com isso eu trago para vocês mais ou menos os nossos dias em termos de inovação nas máquinas agrícolas. O primeiro piloto automático, pessoal, foi criado pela Trimble em 2000. Vocês veem que em 2000 nós estamos falando 25 anos atrás, o primeiro piloto automático comercial. Depois, em 2012, a John Deere, através do sistema Green Star, criou o primeiro sistema de telemetria. Estamos falando aí de 15, 20 anos atrás no trabalho. E a evolução das máquinas vem vindo. Então, eu tenho piloto automático, eu tenho telemetria, eu tenho monitor de produtividade e coisas do tipo. 2016, a Case apresenta o primeiro trator autônomo. E aqui tem que fazer jus também uma empresa nacional, a Jacto, recentemente apresentou um pulverizador autônomo produzido no Brasil. 2019, aí eu trago para vocês o atual momento das plantadeiras. Ou seja, em algum momento na agricultura 3.0, uma plantadeira pneumática era chamada plantadeira de precisão. Hoje, uma plantadeira de precisão tem um sistema, por exemplo, que tem um motor elétrico, que essa marca chama de V-Drive, tem um distribuidor de precisão, tem o downforce para provocar a profundidade, tem várias coisas, e tudo isso vem um monitor que controla a plantadeira. Então, a plantadeira hoje, ela se transformou num equipamento de precisão, um dos equipamentos mais importantes para um bom plantio, uma plantadeira de precisão, como a gente está mostrando aí. 2019, os drones. Vocês tiveram agora há pouco um painel ali, uma apresentação sobre drones. Cada vez mais o que a gente sente que os drones estão tendo seu espaço nesta nova agricultura. 2020, primeiros sistemas de pulverização seletiva, que deu o Juliano. Temos aí a Save Farm, uma empresa gaúcha que está desenvolvendo isso. Temos aqui, que deu o Cristiano lá no fundo, a Stara, que tem o seu sistema. Quer dizer, é uma realidade cada vez maior no nosso dia a dia. See and Spray da John Deere e coisas do tipo. Nós estamos falando de 2020, pessoal. Nós estamos falando de coisas muito, muito recentes aí no nosso mundo. E 2024, então, a coletadeira inteligente, com inteligência artificial, com monitor de colheita, com tudo aquilo que a gente quer, e ainda olhando com uma câmera na frente para ver exatamente o que está acontecendo. Basicamente, eu diria assim, eu tentei resumir aqui todas essas informações em termos de inovação que aconteceram ao longo desses anos. Minha mensagem final: vamos pensar no início da agricultura. Nós estamos falando há 12 mil anos atrás. Se a gente olhar a Revolução Industrial, 1850, de 1850 para hoje, gente, é muito perto. É muito perto da evolução que as coisas aconteceram. Depois, a agricultura 2.0, depois o período pós-guerra, que eu acho que foi um período que cresceram muito as inovações, chegando aí no que é o nosso dia a dia da 4.0. E aí eu diria para vocês, o que vem pela frente? Vocês vão ver na apresentação do Paulo muito essa visão do futuro. Tudo que eu tentei trazer foi sob o ponto de vista das máquinas, as inovações das máquinas. E o que isso representa em termos de agricultura, nós vamos ter oportunidade de ver na sequência. E tem um slide que eu comentei com o professor Telmo que faltou na minha apresentação. Porque nós fizemos uma coisa muito importante aqui em Não Me Toque, que foi o projeto Aquários. Quantos anos? 25 anos. Nós criamos há 25 anos atrás, aqui, Massey Ferguson, que eu participava na época, Universidade Federal de Santa Maria, Stara, esqueci de alguém, professor Terano. Tá? Nós criamos o projeto Aquários, que foi um marco fundamental para a agricultura de precisão no Brasil. Tá? Então, eu queria agradecer, espero que eu tenha trazido
a mensagem que a gente queria compartilhar com vocês, sob o ponto de vista das máquinas, e tenho 3 minutos aí em haver, né, mestre? Obrigado, pessoal. Muchas gracias, Werner. Invitamos a Assis a hacer su presentación. Assis. Bem a todos, boa tarde. Queria dizer que é uma imensa satisfação ser convidado para esse painel e dizer assim que estou de volta na minha terra, sou cidadão nome-toquense, como é bom sempre voltar. Hoje a gente está em Santa Catarina. E dizer assim, parece que essa terra aqui criou o pessoal que gostam de máquina agrícola, né? E que bom. Eu tenho uma frase na vida que eu vim de uma família de agricultores. A GTS é uma empresa hoje, ela já se internacionalizou no mundo, ela foi buscar outros mercados. E eu hoje trouxe algo que um grande produtor do Mato Grosso me ensinou. Às vezes eu agradeço. A gente sempre tem que ser uma pessoa simples, tem que continuar a simplicidade, mas não pode perder o foco da tecnologia, tá? O que eu vou apresentar hoje é algo diferente. Eu penso assim, ó, que o mundo, Leonardo da Vinci escreveu no ano 1420 que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, baseado nisso, hoje eu mudei um pouco o meu painel e seguindo, dizer assim, ó, para falar de Deus, outro dia eu fui fazer um evento em São Paulo, para falar de Deus, do jeito conturbado que está o mundo, com tanta doença, guerra, eu criei um desafio. Nem todo homem tem coragem de subir num palco, em vez de falar máquina agrícola, falar um pouquinho de Deus. Outro dia o cara me fez uma frase que eu quero falar, e ninguém precisa responder. Qual é a coisa mais certa da nossa vida? Levam isso do Assis. O que nós temos de mais certo na nossa vida? Começa com M e termina com E. Quando nós não tivermos isso em mente, nós podemos comprar o mundo, ter toda a tecnologia, nós vamos passar despercebido, não vamos viver a vida. E às vezes a gente tem que vir para um painel do agro e refletir um pouco, mas o que eu faço com a minha vida, né? Como que eu vou seguir? Será que eu tenho coragem mesmo ou eu nunca paro? Ou eu sou aquele cara doido que todo dia só pensa em ir? Às vezes a gente tem que dar uma parada, tem que refletir, tá? Então eu queria falar assim, ó, que a criação dos primórdios, Werner, está diretamente ligada a esse primeiro ser, né? Sem ele nós não estaríamos aqui e a gente deve muito a ele por a gente poder estar aqui ainda vivo, né? E poder falar de agro, poder falar de agricultura, esse Brasil que tem um agro tão fantástico, né? E eu penso que o agro está ligado diretamente à vida. Outro dia eu comecei a escrever meu livro e eu coloquei uma frase assim bem simples. Se os agricultores do mundo inteiro parassem por um ano, não precisa nem lançar nenhuma bomba atômica, seja os Estados Unidos, a Rússia, nós já acabamos com a vida sobre a terra, tá? Então, veja bem, a gente deve estar trabalhando para o setor de maior essência e de maior vitalidade sobre o universo, que é a vida. Vamos para frente. Queria dizer o seguinte, que cada pessoa tem um DNA. Eu gosto das máquinas, brincamos, né, com o Paulo, eles falam que o meu cabelo é um pouquinho do Einstein, então não dá para cortar muito. Eu queria ter 1% de Albert Einstein, então lá na GTS eu tenho uma função de criar e eu não quero parar, eu estou abrindo uma empresa de design no Brasil. Esse sempre foi meu sonho, como eu era amante de máquina agrícola desde criança. E a gente não pode ter vergonha, a gente tem que seguir aquilo que está na veia da gente, né? Que é o agro, é fazer inovação, é criar inovação. Então essa é minha paixão, né? Servir ao agricultor. Queria dizer o seguinte, que uma vez a gente estava lá na fazenda e a gente via muito monotonamente naquela época, se plantava milho com 90, 80,
E aí a família Strasser, teve uma ideia. Por que a gente não pode reduzir? Isso deve fazer hoje já quase 30 anos que a gente teve aquela ideia na fazenda. Então, de agricultores, nós viramos industriais, sabe? E a gente não parou por aí, sabe? Que a gente acha que tem muito para fazer, muito para melhorar. E eu creio assim, ó, em qualquer lugar do mundo onde nós estivermos fazendo agro, é importante pensar como que eu vou fazer meu arranjo espacial, metro quadrado, seja lá da forma como a gente quiser. E aí a nossa família criou, nós montamos uma plataforma, nós fomos para 50 centímetros aquele ano, em 1997, depois no ano 2000 a questão já rodou bem, e até um belo dia a gente viu que o projeto deu tão certo que a gente de agricultor passou a ser industrial. Hoje nós exportamos para mais de 35 países, a gente está nos Estados Unidos, está na Austrália, está na Rússia, e que bom, né, levar a tecnologia do Brasil que funciona, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que quando tu vai numa feira, tipo, vem aqui na Expo Direto, vai no Show Rural Copavel, no AgriShow, seja em qualquer feira, a gente, no passado, tinha aquela ideia que tinha que ser um alemão, um italiano, um americano, um japonês, um chinês. E esse último AgriShow, eu me dei conta de algo muito importante. Quanta máquina se fabrica no Brasil, quanta marca já tem. E olha como o nosso agro andou, né? E eu que viajei com uma caminhonete do Iapoque ao Chuí, eu creio que o Brasil sabe fazer. Eu queria deixar uma mensagem. Nós, brasileiros, sabemos já fazer máquinas com qualidade e tecnologia. Pessoal, a gente tem um desafio dentro da agricultura, o arranjo espacial. Espaço, eu sempre digo que tem para todo mundo, tá? Nós começamos com plataforma, estamos complementando nossa linha, e um projeto muito forte que a gente tem trabalhado é reduzir ainda mais dos 50 para o 45 o espaçamento das culturas. Tem um projeto que a gente está rodando aqui no Rio Grande do Sul, já fazem 12 anos, diminuindo o espaçamento na soja, em 12 anos se ganhou 6,6 sacos de soja por hectare, tá? E nós sabemos, né, que hoje a gente tem muitas invasoras. Quanto mais rápido você fechar a sua superfície, melhor é o controle das invasoras. A GTS, ela tem no DNA, eu creio que a empresa já fabricou quase 6 centenas de máquinas de colheita de parcelas para as grandes companhias de pesquisa. E entendendo isso, a gente faz um trabalho em conjunto e viu que como é importante diminuir o espaçamento nas culturas, tá? Então nós estamos criando um sistema próprio nosso, que tanto em plantadeiras, semeadoras, como plataformas, tá? Então o trabalho, ele vem sendo feito e tem dado um resultado muito, muito, muito bom, tá? Principalmente em termos de estrutura de planta, sanidade e produtividade. E olha que a gente, ao longo desses anos, a gente não gastou R$1 a mais por hectare, e para mim, de 5 a 6 sacos é um resultado muito, muito, muito bom, né? Que eu creio que tudo que você não gasta R$1, você avança, e hoje nós temos um desafio, gente, com o preço das commodities, que estão aí ao redor do mundo, como diz a galera, é silo cheio, nós temos que, sim, aumentar a produtividade e reduzir o nosso custo. Outro ponto muito importante é a forma como as máquinas fazem o plantio e a semeadura sem revolvimento, praticamente. E dizer assim, ó, que a gente também, além das plantadeiras, a gente já criou as plataformas, tá? Essas nossas plataformas, elas colhem todos os espaçamentos, ela colhe milho de 17 até 70. Então, a gente está criando, está lançando um sistema completo de diminuição de espaçamento em todas as culturas, tá? Eu tenho visto que lá na Argentina também se fez um trabalho, até no arroz.
e se teve resultados muito, muito bons. E olha como fica boa a cobertura de solo. Isso aí é lá na fazenda da fábrica, onde nós fizemos muitos testes e os resultados têm sido excelentes. E dizer assim, ó, que a gente tem que caminhar para frente. A vida é para frente. Eu penso que a gente pode fazer uma agricultura de alta tecnologia, mas eu tenho um desafio. Eu sempre digo lá na empresa, nós não precisamos de troféus dentro do agro. Nunca quero ganhar um troféu. Eu só quero saber como que a gente vai fazer para sobreviver e para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, gente, dá para fazer uma agricultura simples, tá? Eu tenho muitos amigos aí no norte do Brasil, são grandes produtores e a gente debate muito isso. A gente acha que botando 500 coisas todos os dias, eu penso que não. O momento agora é fazer uma agricultura racional, sustentável e que a gente tenha uma boa margem de lucro, tá? Porque senão a gente no futuro não vai sobreviver. E assim, ó, eu penso que a tecnologia está aí, gente. O Werner mostrou a tecnologia. Eu já fui para o outro lado. Eu fui para o lado do dia a dia. Eu tenho um sonho lá na GTS Agro. Eu estou montando uma propriedade que chama-se a Fazenda do Futuro. Às vezes tu chega na lavoura da empresa, está tudo bonito. Tu chega na fazenda, para mim, tudo é uma harmonia. Da fazenda, para a lavoura, para a tua gestão. Então, assim, ó, eu acredito muito, sabe, que o Brasil vai ainda ser um grande, já é, e será ainda muito maior no expoente de alimentar o mundo. Eu creio que isso não pode ficar só no discurso, não pode ficar só na nossa mente. E aí eu me pergunto todo dia, mas o que eu faço? O que eu faço no agro? Por exemplo, eu tenho um sonho, sem irrigação, 200 sacos de milho média por hectare, tem que ser no mínimo 80 de soja e 100 de trigo para ter sustentabilidade e gastando pouco. Eu acho que hoje a gente tem que entrar na magia do custo, tá? E dizer assim, ó, um chamado para o essencial. Às vezes a gente vive num mundo tão doido que a gente só acredita mais na tecnologia. E eu acredito muito que existe um ser, ele te dá algo chamado sabedoria, tá? A gente tem que, muitas vezes, a gente tá com tantos concorrentes ao redor que a gente já não sabe mais para que lado a gente vai. Essa parada que a gente dá na vida, ela é bom, isso aqui é bom, sabe por quê? A gente precisa se reinventar a cada manhã. A gente vive num momento que não precisa nem falar, que a gente tem que acreditar nisso aqui. Que o amanhã no Brasil vai ser melhor, vai ser ótimo. E o agro precisa disso. E nós precisamos continuar alimentando milhões de pessoas no mundo, tá? Eu sei que é difícil. O cara vai mostrar só máquina. Não, a nossa máquina interna aqui, isso aqui tem espírito, isso aqui tem alma, né? Então, assim, ó, para a gente fazer máquinas excelentes, ter ideias genial, a gente precisa sair um pouco do quadrado, precisa ir para além, precisa buscar uma outra força, ter uma outra vontade de ser, acordar cedo, criar coisas novas, ir para outros caminhos, novos desafios. Esse é o agro. E eu queria finalizar assim, ó, onde houver um sonho e vontade de trabalhar, Deus estará sempre presente, tá? Porque, gente, o dia que acabar o nosso sonho, nossa vontade de seguir, de crescer, de inovar, nós já acabamos. E eu queria dizer assim, ó, precisamos continuar acreditando muito, muito, muito. Nós somos agro. Eu sei que minha família, outro dia estava escrevendo a história, a gente já tem 65 anos de agricultura no Brasil. Eu sou agricultor, meus irmãos são produtores, a gente vira industrial, mas sempre volta para o agro. Por que a gente volta para o agro? Porque a gente ama o agro. Como é que tu vai ensinar as pessoas a fazer algo diferente? Como é que o industrial vai ensinar se ele não é produtor agrícola?
Tu tem que ter isso no sangue, no DNA. E nós aqui da nossa região, aqui a gente tem a máquina, tem o agro no DNA, sabe? E eu acho tão bom assim a gente poder falar. E em 2023 eu escrevi uma frase para finalizar. O mundo tem tantas informações que a gente já quase não sabe mais qual que a gente vai seguir. Mas a minha frase, ela ficou simples e ficou importante. Se tu faz uma fazenda, ela tem que ser caprichada até o último. Ela tem que ter tecnologia. Se você cria uma propriedade, ela tem que ser super organizada. Estou anos pensando. E aí essa frase vai finalizar que o mundo copia da gente o que nós fazemos e não o que nós falamos. Se o cara passou na sua fazenda, está ruim, poxa, olha o cara lá. Passou na sua propriedade, passou na Cotrijal, não está pintado os armazéns, está feio, ó, cooperativa. Então aqui, gente, fica aqui meu muito obrigado. Eu vim aqui mais dizer assim por mensagem, uma mensagem de otimismo, que nós precisamos andar. Eu amo o Brasil, eu amo o agro brasileiro, gente. Eu fiz alguns milhões de quilômetros aí pelo Brasil. Quando eu comecei a andar pelo Brasil, eu não conheci país igual. Eu estava andando nos Estados Unidos, tudo é bonito, mas olha as condições deles para as nossas. Quem que com o dinheiro que se colocou aqui faria um agro tão espetacular, tá? E, gente, eu acho que a gente merece, sabe, tudo de bom. Porque o agricultor brasileiro é guerreiro, acredita em tecnologia, a tecnologia que cresce, ela se transforma, e essa é a minha mensagem. Deixo aqui meu grande muito obrigado, que vocês tenham uma excelente semana de painel. Vim trazer o simples, mas acredito, sempre tem algo de novo para fazer, e essa, acho que é a nossa caminhada no agro. Gente, muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, el siguiente, a continuación vamos a tener a Mauricio. Todo tuyo. Bom, se a gente for pensar, né, por que o ser humano inova? A inovação praticamente acompanha o ser humano, né, em toda a sua evolução. O colega trouxe ali várias inovações que foram acontecendo, né, ao longo do tempo, e o fato é que essas inovações, há milhares de anos atrás, elas aconteciam de uma forma mais lenta, comparando com os dias de hoje. Hoje, em função de toda a comunicação que existe, né, dos dados, das facilidades que nós temos, as inovações têm se tornado bem mais rápidas. Então, a partir da Revolução Industrial, né, diversas tecnologias aí disruptivas, né, como, por exemplo, motor a vapor, depois motor a combustão, né, o uso da eletricidade. Então, são tecnologias disruptivas que foram se difundindo na sociedade. E o tempo que essas inovações levam, né, para se difundir na sociedade, esse tempo ele vem reduzindo, ou seja, cada vez está mais veloz, né, o desenvolvimento de tecnologia e a adoção dessas tecnologias. De forma que a gente pode dizer que uma geração mudou o jeito de viver o equivalente a 2000 anos. Olhem só o que a gente está vivendo.
Então, é muita coisa, né? É muita mudança. Isso significa, muitas vezes, mudanças em padrões de consumo, né? E mudanças nos negócios, principalmente no ramo agrícola. De forma que a agricultura, né, ela precisa, então, se reinventar todo dia, né, para superar os crescentes desafios. Aqui, vocês têm ali uma curva da área plantada, né, o histórico de área plantada e depois a projeção a partir de 2025, indo até 2034. Então, em termos de área plantada, né, a expectativa é a gente ter até 2034 100 milhões de hectares, né, e para atingir uma produtividade de 500 milhões de toneladas. Então, imaginem ter que produzir 500 milhões de toneladas em 100 mil hectares. Observem também que o aumento da produtividade, né, a taxa de aumento da produtividade, ela é maior do que a da área plantada, ou seja, a gente precisa produzir muito mais, né, para poder atingir esse objetivo aí de produção em relação à área. E como isso é possível? Então, a única forma que é possível atingir, né, é através da tecnologia. Então, aqui a gente tem a curva de produtividade por hectare. Uma vez que, nos últimos 35 anos, a produtividade ela aumentou cerca de 170%. Então, aqui a gente pode citar melhorias das nossas máquinas, né, melhores sementes, o melhor uso de adubos, evoluções de manejo, por exemplo, a safrinha. Então, várias tecnologias e formas, né, de produzir, né, que vem aumentando, né, a eficiência no campo. E todas essas, né, conseguem fazer com que a gente consiga evoluir, ter esse salto, né, de produtividade, sem ter que aumentar muito a área. E o agro, existe uma grande oportunidade para o agro, né, ser protagonista nisso aí, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental. Uma vez que o agro impacta direto ou indireto em todas as cadeias produtivas, né, desde indústria, a logística, a parte de produção. O agro também tem um alto potencial de resgate de carbono, né, geração de riqueza e desenvolvimento, não só para a agricultura familiar, mas também para os grandes produtores, as grandes corporações, e democratização digital e tecnológica, né, mais conectividade. A conectividade, às vezes, do ponto de vista da máquina, quando a gente olha para a conectividade, é claro que a gente procura cada vez mais, né, fazer as aquisições de dados, ter a informação quanto ao uso e ao desempenho da máquina, né, mas ao mesmo tempo em que a conectividade ela amplia, né, o uso no Brasil, essa conectividade também ela tem um fator social aí muito importante. Uma vez que ela levar a conectividade significa muitas vezes atingir um vilarejo, né, ou uma escola que muitas vezes não tem o acesso, então passa a ter o acesso com essa conectividade em função da incorporação no agronegócio. E nós, na CNH, pensamos o seguinte: qual é o melhor caminho, né, para inovar? Então, a gente entende que o melhor caminho é com a cabeça no futuro e os pés na terra. A cabeça no futuro, porque é importante entender todas as tendências, né, quais são as tecnologias disruptivas que estão em desenvolvimento, e tentar aprender o mais rápido possível, né, como que isso aí vai atingir os resultados esperados, como que isso aí vai ser aplicado, né, no nosso negócio. E os pés na terra, porque não se pode deixar, né, de resolver os problemas de hoje. A gente procura sempre, né, desenvolver as máquinas pensando no nosso cliente, no nosso produtor. Então, qualquer dor que ele está vivendo no dia a dia. Então, é importante ter os pés na terra para poder resolver essas dores e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro. A CNH ela conta com 49 centros de pesquisa e desenvolvimento, são mais de 1.600 patentes ativas no Brasil, e ele é pioneiro em energia limpa. Então, temos desenvolvido máquinas com eletrificação, né, já desenvolvemos motor a biometano, e também está em fase de testes aí um motor a etanol, né, com aplicação em cana e tratores.
Aqui alguns números da empresa. Então, a CNH tem um faturamento de 24,7 bilhões de dólares. 76% do negócio corresponde ao agro e 15% ao segmento de construção. Então, a gente tem tanto máquinas de construção quanto agrícolas, e 9% do negócio sobre serviços financeiros, que suportam os negócios de construção e os negócios agrícolas. São mais de 40 plantas industriais e 40 mil colaboradores no mundo. E qual que é o nosso propósito e estratégia? Né? É sempre olhar para o cliente, ter o cliente no centro, entender quais são as necessidades dele, né? O que são as dificuldades que ele está enfrentando no dia a dia, para poder desenvolver soluções aplicáveis. Então, ainda mais o agronegócio, que é um segmento bastante conservador, né? Muitas vezes aquelas famílias que produzem herdaram dos pais ou dos avós a propriedade, né? E seguiram, né? Aquele legado. Ter essa visão do cliente, estar no campo, né? Para poder entender a realidade dele e conseguir desenvolver as melhores máquinas possíveis. Aqui um pouco da nossa tese de inovação. Essa tese de inovação foi construída entre as nossas lideranças. Então, gerar valor para clientes, parceiros e a CNH ao conectar soluções concretas e sustentáveis, consolidando a nossa empresa como a melhor parceira de negócio. Aqui a gente fala gerar valor para clientes, parceiros e a CNH, ou seja, todos temos que ganhar, né? Para que o negócio se perpetue, todos têm que ganhar. Mas, falando de uma forma mais resumida, uma vez que a gente entende, né, quais são as necessidades no campo do nosso cliente, isso aí acaba vindo para o negócio, e do negócio vão para as ideias. Então, dentro da empresa, a gente acaba propondo soluções ou trazendo ideias para poder resolver aquelas dores. Aqui um pouco do nosso jeito de inovar. Então, a gente entende que precisa de parceiros, né, para desenvolver as soluções. Então, a gente vem se associando aí a diversas entidades. Eu posso citar aqui o Cubo Itaú, o Hub de Inovação em São Paulo. São mais de 500 startups e 70 corporações. Então, através do Cubo, a gente se conecta a essas startups e essas corporações. A gente tem uma parceria também com o Senai Habitat em Curitiba. O Senai Habitat é um hub de inovação muito forte na parte de P&D. Então, são mais de 27 laboratórios de pesquisa em todo o Brasil, né, em diversas competências. Também tem a parte de consultoria e parte de treinamento. A gente também é sócio do FIEMIG Lab. O FIEMIG Lab é um outro hub de inovação em Minas, também muito forte na parte de startup, pensando em soluções para a indústria. E também o Parque de Inovação em Buenos Aires, que fica próximo à nossa fábrica da Argentina. Então, todos esses espaços estão próximos às nossas fábricas, né? Curitiba, São Paulo, e Minas e Argentina. E a intenção é que os nossos colaboradores possam estar usufruindo desses espaços e se conectando a essas startups ou a essas corporações para desenvolvimento das inovações. Então, a gente entende também que a colaboração é o nome do jogo. Então, poder compartilhar os riscos com os parceiros, ou trazer, né, encontrar parceiros que tenham gaps de conhecimento que a gente não tenha, né, de forma a trabalhar em conjunto, a colaborar, e dessa forma se conectar ao ecossistema de inovação, seja com academia, com universidades, ou com startups, ou trabalhando junto com nossos clientes, aqueles clientes mais early adopters, né, que gostam de tecnologia, que gostam de testar e avaliar as tecnologias, assim como nossos concessionários, né, e associações. E a gente entende também que é muito bom ter uma estrela no time, e essa estrela fazer a diferença, mas é difícil ganhar um campeonato só com uma estrela, né? É preciso que todos joguem de forma articulada, forma sincronizada, né, para conseguir vencer o campeonato. Então, por isso que a gente trabalha nesse formato mais colaborativo, se conectando a diversas entidades, né, compartilhando conhecimento, de forma a somar forças.
Aqui um pouco da nossa governança de inovação. Então, a gente possui mais ou menos cerca de 60 pontos focais de inovação. Os pontos focais de inovações são pessoas que estão em cada departamento da empresa, então na área de TI, por exemplo, na área de logística, manufatura, engenharia ou outras áreas, né? Então, esses pontos focais eles estão em todas as áreas, tanto no segmento agrícola, quanto construção, quanto serviços. E a função dessas pessoas é buscar os desafios da área, né, de forma a conectar com essas outras entidades que eu comentei, que sejam startups ou universidades, de forma a desenvolver os projetos, né, junto com parceiros. Temos também ali 4 squads que estão estruturando a inovação já tem cerca de 2 anos. Então, um squad voltado para a visão e direcionamento ou para a parte mais estratégica da empresa. Outro squad de cultura e engajamento, né, para engajar os colaboradores a ser protagonistas da inovação. Um outro squad de infraestrutura e recursos, que daí busca novas parcerias ou até recursos do governo para desenvolver os projetos, através de fomentos. E, por último, um outro squad de estrutura e processos, para que a gente tenha processos ágeis e eficientes. Aqui um pouco das iniciativas de inovação, então, a gente tem lá, por exemplo, o GO. O GO é um programa de inovação que busca redução de custo de produto. Então, aqueles colaboradores que têm, né, uma ideia para reduzir custos, seja uma mudança de material de uma peça, ou uma mudança de um rolamento, por exemplo, ou uma mudança de design. Então, eles propõem as ideias, essas ideias são avaliadas e são selecionadas as melhores ideias para a implementação. Temos também o programa Super. O programa Super é com fornecedores, então fornecedores que tenham ideias de melhoria, né, em sistemas, eles podem propor essas ideias e dessa forma a gente captura, né, as ideias desses fornecedores. O programa Gênio é um programa de melhoria rápida de fábrica, então colaboradores que têm ideias de melhoria de processo propõem essas ideias e a intenção é rapidamente fazer a implementação delas. Tem outros 2 programas aqui. O Data League é um programa de formação em dados e inteligência artificial, né, onde as pessoas fazem uma formação e depois implementam um projeto dentro da sua área. E o CBS é um programa de melhoria contínua de manufatura. Depois ali temos alguns programas de reconhecimento também, Suppliers Excellence, Dealer Awards, que premia tanto os fornecedores quanto os concessionários, né, aqueles que trazem mais inovações ou que estão sempre propondo coisas, né, que a gente possa melhorar. Tem também ali alguns programas de engajamento, como Innovation Day e a Semana de Inovação, né, onde, por exemplo, a gente traz alguns profissionais para falar sobre algumas tecnologias emergentes, ou mesmo profissionais nossos compartilham algum conhecimento, alguma coisa que seja interessante, né, com a empresa. E, por último, ali, uma premiação para patentes. Então, aqueles profissionais que fazem patentes são reconhecidos, né, através de uma premiação. Agora eu queria compartilhar com vocês uma premiação que a CNH recebeu esse ano no Prêmio Valor de Inovação. A gente participa do Prêmio Valor de Inovação desde 2017. Né, e esse ano fomos escolhidos como a primeira empresa mais inovadora do segmento, né, e terceira entre 264 empresas no Brasil. Então, ficamos bastante felizes com essa premiação. Essa competição é uma competição bastante difícil, porque a empresa é avaliada em diversos aspectos, na parte de processos, na parte de estratégia, na parte de cultura, né, e na parte das inovações propriamente ditas. Também os participantes eles aplicam, né, cases de inovação que são avaliados. Então, gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. Inovar não é tendência, é escolha. E por fazer essa escolha todos os dias, chegamos até aqui. Ser top 3 é saber que nossa tecnologia ajuda quem produz a colher mais com menos impacto. É ver um robô com IA generativa auxiliando o operador, mesmo sem internet. É quando o cliente tira uma foto da peça e encontra em segundos o que ele precisa.
É levar a conectividade até onde nem havia sinal de celular. É reduzir o uso de agrodefensivos em até 80% com a pulverização seletiva. É ver o motor a etanol brasileiro rodando em uma colhedora real do campo. É quando um dado em tempo real vira uma decisão que evita perda. É ter um cartão de crédito para compra de peças e serviços 100% digital e com prazos flexíveis que se adequam à necessidade do produtor. É criar um centro de experiência onde o cliente testa, aprende e vive na prática a inovação em construção. Isso é CNH. Somos top 3 e a número 1 do setor porque levamos conectividade em parceria com a Starlink a regiões remotas, permitindo produtividade e inclusão digital. Reduzimos o uso de agrodefensivos em até 80% com o Save Farm, tecnologia de pulverização seletiva em tempo real, com câmeras que identificam plantas daninhas no meio da lavoura. Reduzimos emissões em até 34% com agricultura de precisão e máquinas conectadas. Incorporamos IA generativa no suporte a operadores com robôs autônomos e offline. Desenvolvemos motores sustentáveis no Brasil para um agro com menos carbono. Capacitamos pequenos produtores com tecnologia acessível e treinamento online. Unimos inovação aberta com propósito, lado a lado com startups, universidades e parceiros. Isso é inovação. Isso é impacto real. Somos top 3 no Brasil e primeira do setor, porque inovamos para transformar. E nós fazemos isso juntos, nos campos, nas obras, na manufatura e também no digital. Em cada processo, todos os dias. CNH, muito além de máquinas. Muito obrigado, pessoal. Muchas gracias. Bueno, antes de presentarlo a Paulo, quiero comentarles de que se pueden enviar preguntas al 54 33 32 33 33. Es bastante fácil. ¿Sí? Bueno, Paulo, todo suyo. Olá, pessoal, boa tarde. Fica difícil, depois de um painel tão bem frequentado, eu conseguir agregar ainda alguma informação. Mas eu quero dizer que eu sou um grande admirador do Assis, porque ele me ensinou que quando a indústria não acompanha e ela não presta atenção no agricultor, ele vai lá e faz. Vocês eram agricultores e viraram industriais porque eu não te entreguei a máquina que você queria, você era meu cliente. E eu fazia a plataforma de milho para ele com 1 metro entre linhas e ele queria 90, 80, disse, esse louco não sabe o que ele quer. A coisa que mais me atormentou na indústria de máquinas foi essa tal história de espaçamento. Quando acertava no 90, eles queriam 75. Quando ia para 75, queriam 50. Aí fora 35. Não dá. Mas aí ele hoje tem essa super fábrica, né, chamada GTS, graças a esse espírito empreendedor. Então, ele tem que ser sempre reverenciado. Bom, o Werner deu um show aqui mostrando as etapas, depois o Maurício falou também, e eu quero ver se eu consigo dar uma amarrada, Fernando, nisso que foi falado. Então, tem alguns slides que são repetitivos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a gente poderia aqui começar a chorar junto, porque o momento do Brasil é um momento complicado. Eu nunca vivi um momento tão ruim, assim, um momento de tanta radicalização, de raiva, mas o agro não se presta a isso. E eu acho que eu quero chamar vocês para um momento de reflexão. E vou fazer uma pergunta aqui, e vocês vão ver que em poucos lugares no mundo, Assis, nós vamos ter uma resposta igual. Quem é que tem menos de 35 anos de idade, por favor, levanta a mão. Você que é bom de cálculo, fique com a mão levantada. Quantos por cento? 28%. Tem mais, muito mais. Agora, se eu fizesse essa pergunta na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer país, eu tenho certeza que não levantaria 10%. Então, quando a gente tem um público como esse, 800 pessoas, e aqui eu tenho no mínimo 40% que estão
nesse limiar até 35 anos, Ney, não dá para deixar de acreditar, não dá para deixar de achar que nós somos pouco. O setor agro brasileiro, talvez somente com o setor financeiro, fez tantos progressos nos últimos 50 anos. O financeiro foi fantástico, ninguém vai mais a banco. E agora, depois que eles inventaram o Pix, isso é prêmio Nobel de Economia. Se fossem nos Estados Unidos, já teria alguém sido nomeado a isso aí, né? O agro fez muito mais. Eu vou mostrar para vocês uma sequência de coisas que nós saímos aí de 1 tonelada por hectare, e tem muita gente aqui que plantou e fazia 1 tonelada por hectare, para 4 toneladas por hectare, sem aumentar a área. Ao contrário, nós diminuímos, porque se nós fôssemos olhar, se nós tivéssemos continuado nessa lenga-lenga de 1 tonelada por hectare, nós estaríamos hoje botando não 80 milhões de hectares assim, mas 400 e tantos milhões de hectares, né? 300 e tantos milhões de hectares. 230 a mais do que a gente planta. Isso não é dito, né? E o Assis mostrou, nós só vamos crescer, esse troço ainda vai continuar nesse ritmo, mas não vai ser de um jeito de expansão territorial. Olha só, para a juventude aqui, a nossa geração fez isso aqui, ó, número 1, número 1, número 1, olha aqui, tudo isso aqui é número 1, produção ou exportação. Qual o país no mundo que pode apresentar um slide desse? E isso foi feito em cima do trabalho, da tecnologia. Muitas empresas e muitas pessoas participaram do processo. No final das contas, nós somos hoje o setor mais importante da economia brasileira. Empregamos mais gente, temos 30% do PIB brasileiro, quase 2 trilhões é o PIB brasileiro, enfim, 1,2. Se não somarmos o superávit do agro nos últimos 10 anos, dá praticamente um PIB brasileiro. Não tem outro setor que faz isso aí. Então a gente não pode esquecer, por pior que seja o momento, por mais difícil que a gente esteja se sentindo, a gente não pode deixar de olhar para trás. Por isso que a gente tem que se orgulhar. E por onde eu vou mundo afora, eu não baixo a minha cabeça para ninguém quando se fala sobre o agro. É importante, né, Camila? Você está voltando do Canadá e você sabe muito bem como é que é a agricultura do Canadá. É ótima, mas nós não temos nada a dever a ninguém. O Werner já falou, este cara me atormentou boa parte da minha vida. Logo no início, quando eu me formei, Teodora, esse cara chama-se Malthus. É um cara, um britânico, e ele fez uma teoria. A teoria dele era que, naquela época, esse cara viveu lá em 1700, 1800, ele dizia o seguinte, o mundo vai crescer em progressão. Então, isso aqui é crescimento da população, em PG, progressão geométrica, quem se lembra ainda da matemática, e a alimentação vai crescer em PA, ou seja, progressão aritmética. E vai ter um momento em que vai ser um caos, né? Vai ser um Deus nos acuda. Nós, brasileiros, ajudamos a derrubar Malthus. Nós passamos por essa tese e não deu catástrofe. Ao contrário, está sobrando comida no mundo. Os silos estão cheios, por isso que os preços estão baixos. Nós derrubamos essa teoria. E essa teoria foi derrubada em cima de tecnologia, de gente como esse cara aqui, um cara chamado Norman Borlaug. Está aqui ele. É o único prêmio Nobel que nós tivemos no mundo inteiro. Ele é um americano, um agrônomo, que veio ao Brasil. Ele salvou 1 bilhão de pessoas de fome. Poderiam ter morrido na África, na Ásia, na América do Sul. Ele esteve no México, ele veio ao Brasil e ele olhou para o cerrado e disse assim, gente, esse troço dá para produzir. Porque para nós o cerrado era, a gente tinha até uma frase que dizia assim, cerrado nem dado nem herdado. Quando o velho morria, o genro falava, me dá Kombi, não me dá terra. Porque o cerrado não servia para nada. E nós aprendemos a fazer o cerrado produtivo. A grande fronteira brasileira está no cerrado, né? E olha só quem fez isso aí. A gente não se lembra muitas vezes da contribuição de um cara chamado, né, esse aqui é gaúcho, está vivo ainda, 92 anos, Cirne Lima. É o cara que criou a Embrapa, criou o sistema de ciência e tecnologia brasileiro. Quem tirou do papel foi esse outro. Infelizmente, ele já foi muito cedo.
foi homenageado pelo Ney aqui na Calçada da Fama, Alisson Paulinelli, entendeu? Ele que tirou, mandou dezenas, centenas de engenheiros para os Estados Unidos, para a Europa, para estudarem o quê? Agricultura nos trópicos, agricultura tropical. Esse é o segredo. Não é a agricultura de clima temperado. A agricultura temperada já deu. É nos trópicos. Agora, nos trópicos, a gente precisa entender isso. Nos trópicos é quente e é úmido. E aonde é quente e é úmido, precisa ter mais defensivos. Porque a gente lida com um ambiente que é meio de cultura para tudo que é coisa ruim. Os trópicos são pobres. Os trópicos são areia. Então a gente precisa botar muito fertilizante. A gente bota 850 quilos por hectare, quando os ucranianos, quando eles ainda faziam agricultura, botavam 150. E os argentinos, na Pampa Úmida, 250, Fernando. E nós temos que competir com vocês, com essa pobreza de terra e com essa necessidade de proteção. Isto tudo foi feito em cima de tecnologia. Mas não só da ciência, as empresas também começaram a botar dinheiro. Agora, há pouco o Maurício deu um show mostrando que a CNH investe em termos de tecnologia, né? Tecnologia para frente, digital, mas também essas empresas aqui, FMC, Agroceres, Bayer, BASF, Monsanto, todo mundo botou dinheiro. Não vou falar da John Deere, porque senão vou começar a autoelogio, não vale, né? Então, o que eu falei? Ciência, a tecnologia das empresas e essa turma aqui, né? Poucos lugares no mundo tem gente tão destemida quanto a nossa. Como o agricultor brasileiro é diferenciado. Ele saiu com a garupa, como é que é? Mala de garupa e se foi. E foi deitar e dormir em cabana, em coisas improvisadas, com malária, né? Esses caras que o Werner já mostrou, eles não se conformavam com a erosão. Enfim, nós dominamos esse troço. Desde a década de 70, nós estamos mexendo com o plantio direto. Se nós olharmos isso aqui, esse carro aqui, em 1925, nós já mexia com carro a etanol. 1925. Então, esse é o agro. Ou vocês acham que etanol não é agro? É agro, isso nós somos. A gente no Proálcool, olha só quanta coisa nós fizemos. A matriz energética nossa. Nós temos o flex fuel. Em nenhum lugar no mundo, Assis, tem o flex fuel. Você tem que explicar para os caras na Europa o que é flex fuel. Que você pode encostar um carro, abastecer ou com gasolina ou com etanol, tanto faz. Olha só quanta coisa. E a gente tem dificuldade de comunicar isso para o mundo. Nós protegemos 66% do território e temos dificuldade de dizer que nós somos sustentáveis. A gente acha que a gente não é, né? Então, vamos lá. Essas são as revoluções que o Werner já mostrou. A segunda safra é muito interessante. Quando eu mostro, tem uma foto aqui, quando eu mostro essa foto nos Estados Unidos e pergunto, o que vocês estão vendo aí? Aí o cara mais esperto diz, olha, um monte de John Deere. E daí? O que mais? Poxa, as lavouras de vocês são grandes. O que mais? E aí você pode ficar 10 dias perguntando o que mais, e ninguém vai responder o que mais. E sabe por que eles não vão responder o que mais? Porque não existe isso no hemisfério norte. Fazer 2 safras, aqui na grande revolução, você faz uma utilização do ativo, Fernando, na mesma terra. Os bancos demoraram, Werner, há muito tempo para entender como é que um cara que tem 500 hectares pode plantar 1000 sem arrendar a terra. Até que explique para eles que tem a de segunda safra e que pode virar terceira safra. Porque a agricultura é fotossíntese e fotossíntese é sol. Tudo isso aqui aconteceu, a gente acha que é normal. Antigamente falava em safrinha, está proibido falar safrinha. Não se fala em... Como é que safrinha vai ser uma coisa que você faz 2/3 do milho? Todo o algodão é na segunda safra. Então, a primeira safra e a segunda safra, né? Isso tudo nós fizemos. Outra revolução em curso. Agora nós estamos criando mais o boi integrado dentro do sistema, sempre com o conceito de manter a área aberta, manter a área que a gente está usando, sem expandir.
Área total, há pouco o Werner falou, nós saímos do talhão para a linha e para a planta. Singularização, as plantadeiras evoluíram um monte. Eu era do tempo, eu comecei quando soja se semeava. Soja era uma semeadura. Milho a gente botava 3 sementes por cova. Uma tinha que dar certo. Não é? Tudo mudou. A gente tem que, às vezes, parar para pensar, né, Assis? Vamos pensar um pouco tudo que a nossa geração fez. Fizemos muita coisa. Fizemos coisa errada, sim, mas não fizemos muita coisa certa. Por isso que a gente chegou onde chegou. Olha que coisa interessante. Monitoramento. Isso foi uma das primeiras coisas, nas últimas coisas que eu fiz quando eu estava na empresa ainda, é monitorar as máquinas em tempo real. E antes que o motor esquente demais ou funda, eu já tenho a informação e já mando o mecânico para fazer o conserto, porque a pior coisa para o agricultor é máquina parada. Principalmente, Maurício, quando a gente tem 2 safras. Entre uma e outra, eu tenho 2 semanas para tirar a primeira safra e entrar com a segunda. Nessas 2 semanas, nada pode parar. Então, o monitoramento tem que ser em tempo real. Tudo isso é possível. A gente falava em conectividade. Claro que se fosse depender das telecoms brasileiras, jamais nós iríamos ter conectividade. Mas Starlink resolveu, né, Teodoro? Hoje a gente bota Starlink nas caminhonetes e anda por aí, vai pescar no Pantanal, tem conectividade, acabou. É a melhor solução? Talvez não seja, mas esse não é mais um tema. Olha quanta coisa, mas o importante que a gente entenda é o seguinte: nós estamos na era digital, e isso não tem volta. E aí tem gente da minha geração que sofre com isso, porque nós somos da era analógica, nós precisamos entender que mudou o mundo. E aí está o grande desafio. Eu sempre falo que a agricultura é uma coisa de família. Eu acho que a gente precisa do conhecimento do homem, do pioneiro, aquele cara que tem a intuição, que tem a experiência, mas isso já não é mais suficiente. Nós precisamos da mulher que entra com a intuição, com o cuidado com qualidade, com a gestão de recursos humanos, com a questão ambiental. Como é que nós vamos monetizar os ativos ambientais? Como é que a gente vai reduzir o turnover, que está 30%, 40% ainda? Esse é o lado feminino de gestão. E é o lado dos jovens, é o digital. Nós temos muito para fazer. Nós não precisamos competir com o Maurício. Eles estão investindo milhões de dólares todos os dias, Assis, para fazer coisas. O que nós precisamos saber agora é usar. Esse é o grande gap que nós temos. Como usa tudo isso? Código florestal. Ninguém tem código florestal. Se pegar um avião, sobrevoa os Estados Unidos, Canadá, qualquer país da Europa, lá não tem mata ciliar. Lá não tem reserva florestal. Então, quanta coisa nós fizemos que parece que é quase que obrigação, e não é obrigação, é parte da nossa consciência de produzir e preservar o nosso meio ambiente. Bioinsumos, você tem essa conversa no hemisfério norte, ninguém sabe o que é. Nós estamos crescendo a 30% ao ano em termos de bioinsumos, substituindo produtos químicos, trazendo produtos mais adequados, menos agressivos ao ser humano. Bioinsumos, está dando um trabalhão para nós agora, porque agora, além de plantar, nós temos que botar mais uma caixa para aplicar já o bioinsumo na linha. Vocês estão permanentemente desafiando a gente. E aqui tem uma das grandes mentiras que nós temos que começar a combater. A primeira é a seguinte: o Brasil é o país que mais usa produtos, eles chamam aí, a turma dos todes, chama de agrotóxico. Vamos se respeitar, gente, porque eu também não falo biotóxico. Porque se alguém quiser fazer um teste, toma 5 Lexotan hoje de noite e vamos ver o que vai acontecer amanhã. Nós usamos defensivos agrícolas. Nós defendemos nossas plantas como as nossas crianças, quando às vezes a gente tem que dar um antibiótico para uma criança, porque ela está doente, não precisamos curar. Assim é a planta. Em termos de defensivos, nós aplicamos mais por unidade absoluta. É verdade.
Não existe país no mundo que aplica tanto defensivo quanto o Brasil. Agora, a estatística é que nem pescador e caçador pode se mentir. Porque a estatística é a arte de você apresentar o argumento do jeito que você quer. Se eu quero dizer que o Brasil aplica muito defensivo agrícola, eu digo, o Brasil aplica muito defensivo agrícola em toneladas por não sei o quê. É verdade. Vamos pegar uma outra unidade? Vamos pegar defensivos por tonelada de alimento produzido. Vamos pegar. Aí o Brasil está atrás de muita gente que bota um dedo no nariz da gente. Japão, Bélgica, França. Eles aplicam muito mais defensivos por quilo de comida produzido. Por que a gente aplica tanto? Porque nós temos 2 safras, às vezes 3 safras. Essa é a diferença. Então tem que cuidar quando a gente usa essas coisas, sai falando por aí, aplica muito porque usa muito, porque tem um giro de ativo muito grande. Gosto sempre de falar isso, porque a gente não se engane. E a questão para onde a gente está indo, vocês estão vendo, vocês estão acompanhando, é impressionante. Na época que eu estava na empresa, a gente dizia que a cada 4 anos a gente dá um tombo tecnológico. Cada 4 anos vem uma nova plataforma. Essa plataforma, Werner, está diminuindo. Hoje, a cada 2, 3, no máximo, se lança uma nova plataforma tecnológica, né? E aí vem a história da inteligência artificial, Big Data e todas essas coisas que o Werner já mostrou muito bem, né? A agricultura digital chegou para valer. Aqui fora, eu vi, quando fui almoçar, vi esta máquina aqui. Esta máquina aqui vale a pena vocês olharem. Ela é um sistema em que tem uma câmera, várias câmeras, que fazem a leitura da erva daninha e depois só aplica a quantidade absolutamente necessária para atacar aquela erva daninha. Tem estudos que mostram que até 90% de herbicida se consegue reduzir com um equipamento que faz uma aplicação seletiva. Aqui não é propaganda, não estou fazendo propaganda. Eu estou dizendo que nós precisamos, no mundo competitivo, né, e se a gente tem desvantagens, porque nós estamos nos trópicos, por conta de ter que aplicar mais defensivos, porque de terra de pobre que a gente tem, nós temos que botar mais adubos e mais sementes qualificadas, eu tenho que reduzir a história no custo de produção. Essa aqui é a parte da visão computadorizada. Machine Learning são as máquinas que passam uma vez, na segunda ela já faz leitura, na terceira ela praticamente age sozinha. E aí eu quero finalizar com alguns desafios. Isso tudo está muito bom, isso tudo vai continuar. As empresas estão investindo 5, 6 milhões de dólares. Vou usar os 3 minutos do Werner, tá bom? Do companheiro aqui. Por dia, em termos de tecnologia, então eu não preciso me preocupar com essa parte de tecnologia. Ela vai vir. Por isso a recomendação que eu faço, não vamos perder tanto tempo com o santo. Nós precisamos perder mais tempo com o milagre, não com o santo. A primeira coisa que é um grande problema que nós temos que resolver, e essa sala pode resolver, é essa desconexão, esse gap que tem entre a academia e a tecnologia e a empresa privada. Nós temos muita tecnologia e as nossas universidades, principalmente as públicas, estão a anos-luz de tudo isso. Não? Ninguém está fazendo inteligência artificial, ninguém tem ideia de computer vision, ninguém tem ideia de machine learning, nada disso se aprende, principalmente nas federais. E se tem alguém aqui de uma federal que está aprendendo, eu quero que levante para a gente dar uma salva de palmas. Então, as universidades federais, as públicas que nós pagamos, estão mais preocupadas com ideologia de gênero. Aqui, toda vez que alguém contrata um recém-formado, precisa botar 2 anos de treinamento para que ele fique minimamente preparado para lidar com essa quantidade de tecnologia que tem aí. A segunda coisa é o seguinte, dado não serve para muita coisa. Dado para mim só serve para encher minha cabeça. O dado, as máquinas a cada segundo vão vomitando dados. Dados. O segredo não está no dado, está na interpretação do dado, até na transformação do dado em informação. Ter dados, isso não quer dizer nada, é melhor não ter. Desliga logo o fusível para não piscar a luzinha. Agora,
o desafio que nós temos é transformar o dado, que são produzidos pelos sensores. Tem máquina que tem 200, 300 sensores, 400 sensores, cada um a cada segundo está mandando dado. Essa interpretação está fraca. Nós temos hoje grandes dificuldades de transformar dado em informação. E aí tem várias profissões novas, tem o que a gente chama de data scientist, cientista de dado, tem o data analyst, né? Pegando os números em inglês, né, Teodora, para ficar chique. Data scientist, data analyst, né? Tem o data wrangler, que é o cara que é o estagiário, né? É o cara que trabalha, né? Que bota os dados tudo bonitinho. Esta é uma parte importante. Não adianta a máquina falar sozinha se ninguém ouve e entende ela. E nós precisamos trabalhar em reconstituir isso aqui. Isso aqui é uma tarefa grande. Nós precisamos, uma agricultura intensa como a nossa, precisa de uma extensão rural permanente. Mas não essa extensão rural que um dia o cara tem carro e não tem gasolina. No outro dia tem carro e gasolina, mas não tem diária. Essa extensão rural de abrir porteira, essa já não existe mais. Isso é assistencialismo. Nós precisamos uma assistência rural em tempo integral. Criar grupos de WhatsApp, grupos de inteligência, onde no campo o cara tira a fotografia e manda para o agrônomo, olha o que essa folha tem aqui de errado. Ou seja, usar os recursos, Fernando, de tecnologia que estão já disponíveis, que a gente já usa, para o bem da agricultura, para facilitar a interpretação e a solução. E dizer que, tanto quanto o Assis falou, e o Maurício, que as empresas continuam investindo, acreditam nesse país, né? Nós também, eu quero dizer que existem instituições que estão fazendo trabalhos interessantes. Você mostrou a FIENGE, Federação das Indústrias de Minas Gerais. Ano passado eu trabalhei por um ano, eu fui CEO da FIERGS, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. São 55 mil indústrias que representam 850 mil funcionários ligados à federação. Nós conseguimos aprovar um plano junto à Embrapi para investir 115 milhões num instituto que chama-se CEDRA, né? Center of Embedded Devices and Research. Viu só que chique? Na verdade é um centro de agricultura de precisão. E vai ser referência nacional a ser construído em Porto Alegre, com essa visão não só de máquinas, mas de saúde das plantas, de como faz a interligação. A gente quer fazenda conectada, não quer máquina conectada. Máquina é uma coisa, a fazenda conectada é outra coisa. Então, esses aplicativos, né, essas derivações, nós vamos fazer tudo acontecer no CEDRA. Então, essa era a missão minha, de fazer esse encerramento. Eu não sou pessimista. Um dia, a minha dentista falou uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, Assis. Ela diz assim, interessante, na minha cadeira nunca sentou um cidadão bem-sucedido que fosse pessimista. Porque o pessimista, ele se mata por si só. Ele arranca de manhã tomando um copo de vinagre. Então, nós temos que pensar positivo. O mundo vai continuar se alimentando, a população mundial vai continuar crescendo. Ah, tá bom, os europeus estão crescendo menos. Azar dos europeus. Enquanto isso, os africanos estão mandando ver dia e noite. A África, pouca energia, pouca televisão, vai crescer 80% nos próximos 30 anos, Ney. Eles têm hoje 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e vão para 2.500. Esse povo tudo vai comer. Vocês acham que o africano vai ficar vivendo de São Silvestre? É isso aí. Vamos lá, gente. Vamos acreditar. Tá ruim, mas tá bom. Um grande abraço. Muchas gracias. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo, pero créanme que disfruté mucho de este panel. Y bueno, estamos en un panel de innovación, entonces no les voy a preguntar qué es lo que viene o qué, porque no me van a contar tampoco, porque tiene cierto grado
muchas veces de confidencialidad, ¿no es cierto? Entonces, yo dije, voy a innovar. Si a todos nos gustó, vamos a levantar la mano con un pulgar. Yo le voy a pedir a todos ustedes, ¿sí? Pablo, todos vamos a ponernos de espalda y nos vamos a hacer una selfie con todo este público. Tudo bem? ¿Gustó o no gustó? Gostaram? Ahora vamos a hacer con la otra parte del público. Fazer com a outra parte do público.